Turma, então esse é o britador de mandíbulas que a gente tem no laboratório. Esse é o maior deles, nós temos uma versão um pouquinho menor também. Então vale ressaltar a questão de segurança, a gente sempre vai operar o equipamento usando o protetor ocular, óculos de proteção. Então aqui eu mostro para vocês os detalhes, né? Aqui a gente vê as mandíbulas, a fixa e a móvel. Esse britador ele é de um eixo só, então a mandíbula móvel dele tem um movimento levemente elíptico. Aqui é o painel de controle, né, que a gente pode controlar, ligar e desligar o equipamento, e aqui eu mostro ele em funcionamento. Reparem para vocês verem o movimento da mandíbula móvel. Ela não é de abre e fecha, mas sim levemente circular. Se a gente estivesse lidando com o britador de mandíbula de dois eixos, aí sim o movimento da mandíbula seria de abre e fecha. Um outro detalhe que eu mostro aqui para vocês é a superfície das mandíbulas. Ela é toda corrugada. Isso é feito para diminuir a área de contato entre a superfície da mandíbula e as partículas e os blocos. Dessa forma a gente consegue minimizar a geração de finos. E aqui eu mostro para vocês o ajuste, né, a haste de ajuste da abertura da posição fechada, né, que a gente consegue manipular ali a abertura, a distância, né, de uma mandíbula para outra. Turma, então aqui eu mostro para vocês a característica da alimentação do nosso ensaio de britagem. A gente está lidando agora com fragmentos bem maiores, né, que é justamente essa a função do britador. Então o ideal seria a gente ter a curva de distribuição granulométrica desse material, mas lembrando da equação de PRG, considerando esse tamanho de partícula, eu teria que ter uma massa muito grande para poder ter uma massa representativa e fazer um ensaio de granulometria. Para contornar isso, eu vou considerar que cada partícula vai ter o formato de uma esfera, para que eu possa anotar a massa dessa partícula e o diâmetro que ela representaria. Então eu vou pesar cada uma dessas partículas, vou considerar a densidade como 3,5 e vou calcular o volume que essa partícula tem. Uma vez que eu calculei o volume e que eu estou considerando ela uma esfera perfeita, eu consigo achar o diâmetro. Então eu tenho um tamanho de partícula, eu tenho a massa de cada uma delas, então a gente vai conseguir montar a curva de distribuição granulométrica da alimentação. Não é muito perfeito, mas é uma aproximação boa aqui pra gente. E agora a gente vai dar o início ao teste. Então a gente vai ligar o britador e nesse momento é importante a gente estar usando todos os EPIs. Então eu preciso estar usando óculos de proteção, eu preciso estar usando protetor ocular. E quando eu for fazer a alimentação, eu alimento o equipamento um pouco mais de longe, porque quando a mandíbula morde os fragmentos de rocha, pode ser que algum estilhaço seja arremessado para fora do equipamento. Se a gente estiver perto, ele pode acertar na gente e a gente acaba machucando desse jeito. Então, manter uma distância segura e sempre observando a questão dos EPIs. E aqui eu mostro o detalhe do material que foi fragmentado e coletado. E a gente vai só pegar esse material, medir a massa dele e fazer um ensaio de análise granulométrica. Dessa forma a gente tem o D80 da alimentação, o D80 do produto.